Olá, eu sou o Thiago Samico e essa é uma iniciativa da Souza Produções para disponibilizar gratuitamente livros que ainda não estão disponíveis no idioma português. Eu sou o tradutor e passarei a ler um livro para vocês. Esse livro originalmente está em inglês e eu vou ler como se ele estivesse em português, fazendo uma tradução em tempo real. Por isso, é normal que aconteçam alguns engasgos ou eu tenha dúvida em uma ou outra palavra, e para isso eu pararei a gravação e retomarei. Então agora eu recomendo um lugar silencioso, fones de ouvido, para que você possa entrar no livro como eu vou entrar e que possamos ser edificados pela sabedoria do Espírito Santo que deu ao autor desta obra. Um abraço, desfrutem. A Substância das Coisas, Charles Capps. Prefácio. Nesse livro eu me refiro ao coração e ao espírito humano muitas vezes. Eu os uso de forma intercambiável para o propósito de tornar simples o entendimento. Eu percebo que, na palavra, eles nem sempre são a mesma coisa. Eu não quero de forma alguma implicar que todos os casos eles são a mesma coisa, mas no contexto desse livro eu estou convencido que o que a Bíblia chama de coração e o espírito humano trazem o mesmo propósito. Então assim será para recebermos, produzirmos e para que sejamos guiados em tudo o que é necessário para trazer plenitude das promessas de Deus em nossas vidas. Capítulo 1. O mundo criado. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Ele, a palavra. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada foi feito sem a palavra. Os versos acima estão falando sobre Jesus, que é a palavra de Deus personificada. E ele, Jesus, é antes de todas as coisas e por ele todas as coisas consistem. Colossenses 1:17. Tudo foi criado por ele, a palavra, e pela palavra todas as coisas consistem. Através da fé entendemos que os mundos foram desenhados pela palavra de Deus, de forma que as coisas que são vistas não foram feitas de coisas que aparecem. Hebreus 11:3. Em outras palavras, entendemos que foi através da fé que os mundos foram desenvolvidos ou projetados pela palavra de Deus. Quer percebamos ou não, você projeta o seu mundo com as suas palavras diariamente. Quer você esteja falando palavras cheias de medo ou fé, você está projetando o seu mundo e você vai viver nele. Palavras transmitem. Elas vão transmitir fé ou medo. Se você sempre fala más notícias, isso transmite opressão e medo. Se você fala de boas notícias, isso vai transmitir fé. Palavras produzem de acordo com o seu tipo. O Evangelho são boas novas. Jesus disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e que a tenham mais abundantemente. João 10:10. Jesus disse: eu vim. Graças a Deus que ele veio. A palavra veio para que você possa ter vida e para que você possa tê-la mais abundantemente. As boas novas da palavra criam uma vida abundante para o espírito, alma e corpo. Falar as palavras de Deus criam fé, e a fé é a substância das coisas que Deus nos deu. Palavras criam imagens. Se você continuar a dar voz à palavra de Deus, se você continuar a proclamar as promessas de Deus, elas vão criar uma imagem dentro de você. Se você proclama o que o diabo diz, você terá uma imagem criada pelas palavras do diabo. Imagens são criadas e aperfeiçoadas por palavras. Por exemplo, se você nunca viu o meu automóvel, eu poderia descrevê-lo com tantos detalhes que você teria uma imagem dentro de você de como ele se parece. Você poderia ir até ele e dizer: eu sei que esse é o seu carro. Como você saberia se você nunca viu? Ah, mas você viu, assim como eu descrevi, porque as minhas palavras produzem uma imagem dentro de você. A sua mente cria imagens poderosas a partir de palavras que você ouve. As palavras podem inclusive fazer você rever imagens que você já viu antes. Por exemplo, deixe eu caminhar pela sua casa com palavras. Você vai começar pelos arbustos que pretende cortar. Você pode ver a porta da frente que precisa de pintura. Você pode ver as dobradiças frouxas que você está pretendendo consertar. Você pode andar ao redor da sua casa e ver isso no seu espírito. Por que você não vê um bolo de aniversário?
porque as minhas palavras controlaram o que você viu. Palavras produzem imagens. Elas também recuperam e mudam imagens. Use o tipo certo de palavras e você vai criar o tipo certo de imagens. Quando a palavra de Deus chega em você, ela cria uma imagem segundo o seu tipo. Quando essa imagem é aperfeiçoada dentro de você, então a fé vem. A fé vem pelo ouvir. Paulo disse: Deus distribuiu a todo homem a medida da fé. Romanos 12:3. O que é a medida da fé? Como você mede fé? Você mede fé pela quantidade de palavra de Deus que habita em você. A fé está na palavra. É por isso que a fé vem por ouvir a palavra e a palavra controla a imagem que você tem por dentro. Então a única forma com a qual você pode medir a fé é medir a quantidade de palavra que está em você. A medida é a fé que há na Bíblia. Esta é a medida total. Deus distribuiu essa fé a todo homem, mas nem todo homem tem fé, porque nem todo homem recebe a palavra. Mas essa é toda a fé bíblica que existe, e Deus a deu a cada um que recebê-la. O processo é começado por ouvir a palavra de Deus. A fé é medida pela quantidade de palavra que você guarda em seu coração. Capítulo 2. A provisão de Deus através da fé. Pois ele, Jesus, fez-se pecado por nós, aquele que não conheceu pecado, para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. 2 Coríntios 5:21. Deus fez provisões abundantes para o seu povo. Ele proveu salvação pelo sangue de Jesus para a sua cura pelas chicotadas que foram dadas em suas costas. Jesus disse: Eu vim para que vocês possam ter vida e para que a possam ter mais abundantemente. João 10:10. A forma como você entra nessas provisões é através da fé. Essa fé vem da palavra. Paulo colocou desta forma: Ora então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A posição de justiça com Deus vem apenas através da fé. A lei da velha aliança eram obras. A lei da nova aliança é a fé. Debaixo da velha aliança havia uma justiça limitada e ela vinha através de obras. Debaixo da nova aliança estamos debaixo da graça. A única forma que você pode entrar na graça é através da fé. Efésios 2:8, Romanos 5:1 e 2. É através da fé, não das obras, que você entra no lugar de posicionamento justo com Deus. Nos tornamos a justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Não é por causa da nossa própria justiça, mas a sua justiça que foi imputada a nós. Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, mas devemos agir na sua palavra para possuir o que ele já nos deu. 2 Pedro 1:3 diz: De acordo com seu divino poder, nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade através do conhecimento dele que nos chamou para a glória e virtude. Deus já deu. Não é uma questão de orar tempo suficiente para que Deus nos dê. É uma questão de receber o que Deus já nos deu. A concepção deve acontecer no espírito humano. Alguém disse isso desta forma: deve ser concebido no útero do espírito e então vai se manifestar exteriormente. Salvação, batismo no Espírito Santo, cura divina, o que quer que seja que você receba de Deus, deve ser recebido primeiro no coração, ao qual eu me refiro como espírito humano. Marcos 11:24, Romanos 10:10. A fé funciona no coração. Paulo diz: pois com o coração o homem crê para a justiça. Romanos 10:10. Você não pode crer com a sua cabeça nas coisas que deve crer com o coração. Você pode dar assentimento mental, mas a fé funciona no coração. Romanos 10:8 diz: mas o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que pregamos. A forma como você põe a fé no seu coração é ouvindo a si mesmo falando as palavras de Deus. A fé em Deus e a fé para a provisão que Deus fez para você vem por ouvir a palavra de Deus. Existe uma recíproca nessa verdade e conhecê-la é vital. Se a fé em Deus vem por ouvir a palavra de Deus, então a fé no diabo vem por ouvir as palavras do diabo. Você ficaria surpreso com o número de pessoas que dizem para mim que o diabo disse a elas tal e tal coisa e perguntam se eu tenho uma palavra do Senhor para elas. Eu digo: sim, eu tenho uma palavra para você.
Pare de ouvir e citar o diabo. A fé vem pelo ouvir, seja de Deus ou do diabo que você está ouvindo. Uma vez que você cita e fala as promessas de Deus até que a fé está abundantemente no seu coração, então, por causa da fé, você fala palavras que causam a manifestação das coisas prometidas. Deus nos dá um exemplo no primeiro capítulo de Gênesis. Ele fala coisas à existência. No princípio, Deus olhou e viu que as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Embora o Espírito Santo estivesse lá, nenhuma mudança aconteceu até que Deus disse: haja luz. Deus viu as trevas, mas ele não falou sobre trevas. Ele chamou por luz. Deus preencheu as suas palavras com fé para fazer com que as coisas que ele disse viessem à manifestação. Havia uma imagem dentro dele. Ele a expressou com palavras. A imagem que você tem dentro de você também será expressa com palavras. Essas palavras definem as pedras angulares para a sua vida. Capítulo 3. Além da fé. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas não vistas. Hebreus 11:1. O que é isso pelo que esperamos? Eu não sei quanto a você, mas eu espero pelo que Deus me deu. E 2 Pedro 1:3 diz que ele me deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como? Através do conhecimento dele, que nos chamou para a glória e virtude. 2 Pedro 1:3. Se você não tem conhecimento disso, você não pode ter fé para isso. Fé é a substância e é a evidência das coisas não vistas. Às vezes eu acho que temos culpa de colocar tanta ênfase na fé a ponto das pessoas se agarrarem apenas na fé quando nós precisamos ir além da fé. Nós apenas podemos ensinar tanto quanto recebemos, mas Deus continuamente revela mais sobre sua palavra à medida que continuamos nela. O que conhecemos agora é verdade, mas vamos conhecer ainda mais à medida que continuamos a estudar sua palavra. Hebreus 11:1 diz: fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas não vistas. Por que não é visto? Porque não temos luz suficiente sobre o assunto para projetar a imagem correta. Se você não pode ver algumas coisas, é porque você não tem luz suficiente nisso ou porque está longe demais, quando na verdade estão aqui para nós agora. As palavras dão luz. Davi disse: a entrada das tuas palavras dá luz. Salmos 119, 130. Quanto mais palavra você tem sobre um assunto, mais luz você terá. Fé é a substância das coisas. Uma tradução diz a Escritura. É a substância das coisas que se esperam, a evidência do que você não pode ver. Se você nunca ouviu a passagem que diz que Jesus carregou as suas doenças e enfermidades, Isaías 53:4, que ele carregou os nossos pecados com seu próprio corpo no madeiro e que, estando morto em pecado para que possamos viver em justiça, por suas pisaduras fomos sarados, 1 Pedro 2:24, se alguém te contar essas coisas, você vai dizer: eu tenho que ir pela fé sobre isso, porque eu nunca li ou experimentei. Eu não sei se isso está certo ou não até eu experimentar, mas se é a palavra de Deus, eu vou pela fé e eu vou liberar a minha fé na palavra de Deus. Você sabe o que você está fazendo? Você está lançando fé na promessa até a manifestação. Pela fé você está dizendo isso. Pela fé você está confessando isso. Isso quer dizer que você não tem nenhuma evidência externa. Mas à medida que você estuda a palavra, você descobre que Jesus disse: quaisquer coisas que você desejar, quando orar, crendo que as recebeu, você as terá. Marcos 11:24. À medida que você continua estudando e confessando a palavra, você recebe a mesma imagem dentro de você. E um dia ela se torna viva para você e você diz: ei, já foi provido, é realmente meu. Você lê em 2 Pedro 1:3 e 4. De acordo com seu divino poder, nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade através do conhecimento dele, que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são dadas excedentemente grandes e preciosas promessas, para que nós possamos ser participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que está no mundo através da cobiça. Você pensa: já foi dado. Ele já fez isso. Mudar-se para um reino de conhecimento. Você está ganhando conhecimento dele, e todas as coisas que conduzem à vida e à piedade são dadas através deste conhecimento dele, conhecendo o que ele disse e conhecendo o que ele fez.
Este é o conhecimento que toca na provisão de Deus. Este é o conhecimento revelado pelo Espírito da Palavra de Deus. 2 Pedro 1,5 declara: E, além disso, dando toda a diligência, adicionando à sua fé virtude, e à virtude conhecimento. Em outras palavras, não pare na fé. Continue para o conhecimento, e então haja no que você conhece. Anos atrás, quando dei uma oferta, foi necessária toda a fé que eu tinha para crer que Deus multiplicaria aquilo que eu plantei. Mas não é dessa forma agora, porque agora eu tenho muito mais conhecimento para duvidar. Eu sei que Deus vai multiplicar aquilo que eu plantei. Eu estou agindo naquilo que eu já sei. Eu não preciso estar ativamente pensando sobre a fé, embora a fé esteja lá. Eu, pela fé, já fui para o reino do conhecimento. Agora eu estou operando no que eu conheço, não apenas no que eu creio. Quando a imagem da fé é aperfeiçoada em nós, devemos nos mover e agir por causa do que conhecemos. Você tem conhecimento demais para poder entrar no seu carro e dirigi-lo, a não ser que você esteja 4 parcelas atrasado, então você pode duvidar disso. Você não tem que ativamente usar a sua fé para entrar no seu carro e dirigi-lo. Você tem conhecimento demais para duvidar disso. A lei era como um professor que levava as pessoas a Cristo. Ela levava você a uma aliança melhor. Mas depois que a fé veio, você não precisa mais ficar debaixo desse professor. Debaixo da nova aliança, eu acredito que a fé é o seu professor para trazer a imagem das coisas prometidas ao foco. Então, quando a imagem é aperfeiçoada em você, no seu espírito, você se move para um plano mais elevado. Agora, você conhece além de qualquer dúvida. Você não está mais lutando nesta área da fé. Muito embora a fé esteja aí, a luta acabou e você sabe. Não entenda errado o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não precisa de fé. A fé está aí, tudo bem, mas você se moveu um nível acima. Você foi elevado a um nível onde fé e conhecimento se fundiram no seu espírito. O assunto então é uma questão encerrada e você simplesmente age naquilo que conhece. Às vezes você ouve pessoas dizerem: você nunca sabe o que Deus vai fazer. Bem, você vai saber se ler a palavra dele. Se você sabe o que Deus vai fazer, ele vai fazer. Se você não sabe o que Deus vai fazer, ele não tem nenhuma obrigação. A fé traz você a este conhecimento, e quando você sabe que você sabe, não há luta com a fé. A fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas não vistas. Uma vez que você vê isso claramente no seu espírito, então você sabe e age. Capítulo 4. As coisas invisíveis de Deus. Pois as coisas invisíveis dele, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas pelas coisas que são feitas, até mesmo seu poder eterno e divindade, de forma que eles são indesculpáveis. Romanos 1:20. O verso citado, quando no contexto, faz um ponto em uma passagem, mas este verso sozinho também nos dá um princípio geral. A forma para entender as coisas invisíveis de Deus, até mesmo o seu poder eterno na divindade, é olhar para as coisas que são feitas. A divindade pode ser entendida pelo entendimento do homem do que Deus criou. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis 1:26. Deus é um espírito. João 4:24. A divindade consiste do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O homem foi criado como um ser espiritual, e então ele é uma duplicata exata do tipo de Deus, que é um ser triuno, que consiste de espírito, alma e corpo. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Romanos 8:16. Jesus era a manifestação física de Deus sobre esta terra. Ele se refere ao homem físico. Ele sempre chamou a si mesmo de o Filho do Homem. A alma do homem é composta da sua vontade, a sua mente e as suas emoções. Ela é essencialmente o seu sistema de direcionamento e o Espírito Santo é chamado de nosso professor e nosso guia. João 14:26 e 16:13. Então aí você tem um exemplo das coisas invisíveis de Deus reveladas pelo entendimento do homem que Deus fez. Deus, que é um espírito, criou este mundo e tudo o que há nele. As leis que governam o mundo espiritual foram estendidas a esta terra. Então, para entender as coisas de Deus neste mundo invisível, devemos examinar as coisas que Deus fez. Elas nos dão um claro entendimento das coisas invisíveis de Deus. Parábolas de Jesus.
As parábolas de Jesus revelam as coisas invisíveis de Deus. É por isso que Jesus, nas parábolas, falava de pastores, rebanhos, de semear e colher. A parábola do semeador em Marcos 4, de 3 a 9, é a maior de todas as parábolas do reino de Deus. Notem o verso 13. E ele, Jesus, disse a eles: Vocês não conhecem essa parábola? E como então conhecerão todas as outras parábolas? Em outras palavras, se vocês não entendem esta parábola, como vão entender todas as parábolas do reino? A palavra de Deus é a semente. Jesus disse: O semeador semeou a palavra, verso 14. Ele diz a você que a palavra de Deus é a semente. Lucas 8:11. O solo onde você semeia é o coração do homem. Marcos 4:15. Vamos ver algumas destas coisas que Jesus disse. Se vós tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a este monte: remove-te daqui e vai para outro lugar, e ele se removerá, e nada será impossível para você. Mateus 17:20. Se vós tiverdes fé, vós direis. Dizendo, você semeia a semente no coração. Marcos 4, de 26 a 28 diz: Então, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Pois a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Quando você lança a semente ao solo, você vai para a cama e levanta e a semente germina e brota, sem que você saiba como. Jesus está nos dizendo exatamente como semear uma semente no reino do Espírito. Ele está nos dizendo como o mundo espiritual do reino de Deus funciona, revelando para nós através das coisas que ele fez. Uma das coisas que foi feita foi a terra, e ela vai produzir. Mas você tem que plantar a semente. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é a semente incorruptível. 1 Pedro 1:23. A semente determina a produção. A terra está debaixo de uma maldição. Gênesis 3:17. Falando de forma geral, se você vai levantar qualquer coisa no planeta Terra que é bom, você vai ter que forçar a terra a produzir isso. Você já notou que você não precisa plantar as maldições? Elas já estão lá fora? Apenas deixe o seu jardim sozinho e as maldições vão aparecer. Ervas daninhas e outros tipos de pragas. Mas, para produzir algo bom, você tem que forçar a terra a produzir isso. É isso que chamamos de o princípio do domínio. Você tem que tomar o domínio sobre o solo. Como? Com a semente. Você pode forçar o solo a produzir. A semente gera demanda no solo. O solo não tem escolha sobre esse assunto. Uma vez que a semente é apropriadamente plantada, ele tem que responder àquela semente. O solo não decide o que produzir. A semente é o fator de domínio. A semente determina o que será produzido. A lei de Gênesis 1:11 e 12 diz que tudo produz segundo o seu tipo. Toda grama, toda árvore frutífera cuja semente está em si mesma. A habilidade de produzir está na própria semente. A palavra de Deus tem um germe vivo nela, e esta semente vai produzir exatamente segundo o seu tipo. Esta semente é plantada falando. Marcos 11:23 diz que tudo aquilo que você disser e não duvidar no seu coração, mas acreditar que as coisas que você disse vão acontecer, você terá tudo aquilo que você disse. O que você vai ter? Ele terá tudo aquilo que ele disse. Ele poderia dizer desta forma: ele terá tudo aquilo que ele plantou. À medida que entendemos as leis que governam este mundo e trabalhamos em concordância com elas, então podemos colher a colheita que Deus providenciou no mundo do Espírito através das suas promessas, que são sementes de bênçãos. A bênção está contida na semente e vai se manifestar depois que for plantada. Se você tiver fé como uma semente, você deverá dizer aquilo que acredita. Capítulo 5. A semente está em si própria. A habilidade de reproduzir a promessa da palavra de Deus na sua vida está na própria promessa. Se você olhar mais de perto uma fotografia num jornal, você verá que ela é feita de uma série de pontos. Você pode ver isso claramente com uma lupa.
De fato, essencialmente, é isso que o material impresso é, uma série de pontos. A figura é feita de pontos que são sombreados em cores diferentes. A substância daquela fotografia é uma série de pontos. Digamos que há 2.000 pontos em uma fotografia. O mesmo número de pontos pode ser uma fotografia de uma criança brincando ou a fotografia de um acidente de trem. É o mesmo número de pontos, mas eles estão rearranjados para criar uma imagem diferente. A palavra de Deus diz que a fé é a substância das coisas. Vamos chamar a fé de os pontos que fazem a substância das coisas. Se você sabe o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos e você fala o oposto, você está reorganizando os pontos. Por exemplo, eu sei que em Lucas 6,38, se eu der, me será dado. Mas e se eu der e a minha máquina de lavar quebrar? E se o carro não pegar e eu tiver que comprar uma nova bateria? Então, eu estou sendo tentado a rearranjar os pontos para se conformarem à experiência do que eu estou dizendo. É assim que acontece toda vez que eu dou. Tudo que eu tenho começa a quebrar. O que eu estou fazendo? Se eu fizer isso, eu estou rearranjando os pontos. Mas você deve dizer da forma que Deus disse. Não fique mexendo com os pontos. Fale a palavra. Lembre que os mesmos pontos que criaram a imagem de uma criança brincando podem também produzir a imagem de uma tragédia. Então não rearranje os pontos. A palavra de Deus é pré-programada. A semente está nela mesma. A habilidade de reproduzir a promessa na palavra de Deus está na própria promessa. Não reorganize a substância, os pontos. Se você der e a sua máquina de lavar e o seu carro quebrarem, continue com a palavra. Deixe que ela habite em você dizendo, eu dei e será dada a mim em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, os homens me darão. Pois com a mesma medida que eu dei, me será dado. Em outras palavras, deixe que a palavra de Deus habite em você, independente das circunstâncias do presente. Não rearranje os pontos para se conformarem com o que você está passando. Ao invés disso, deixe que a sua confissão estabeleça os pontos no caminho que Deus os organizou. Desta forma, você vai mudar aquilo pelo que está passando. Você já viu uma criança preencher uma daquelas folhas de papel com um monte de pontos que são todos numerados? Se a criança desenha linhas que seguem os números numa sequência entre 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ela desenha uma imagem perfeita. Mas se ela fica zigue-zagueando através da página numa sequência de 1 para o 7 e do 3 para o 9, ela vai ter uma bagunça bem confusa, porque ela mudou a imagem que estava pré-programada pelos números e pelos dados. A palavra de Deus, ela é pré-programada. A semente está nela mesma. A habilidade de produzir exatamente o que ela prometeu está pré-programada nesta palavra. Se você conectar os pontos da forma que foi intencionado, se você falar as palavras de Deus da forma que Ele intencionou, você vai criar a imagem correta e nos dias que virão, você vai viver baseado nessa realidade. Capítulo 6. Deus nunca se atrasa. Quanto mais você confessa a palavra, melhor essa imagem será aperfeiçoada em você. Quando você começa dizendo o que você precisa, você pensa, eu apenas estou mentindo, eu não tenho abundância. Mas Deus diz que se você der, lhe será dado. Lucas 6,38, ele disse que aquele que semeia abundantemente vai colher abundantemente. 2 Coríntios 9,6. Se você continua falando a palavra de Deus tempo suficiente, você vai ligando os pontos dentro de você, você verá a promessa sendo cumprida e você vai viver nesta realidade na sua vida. Na fotografia, ao que quer que você exponha o filme, é a imagem que vai ser formada naquele filme. O espírito humano é como um filme numa câmera. Ao que quer que você continuamente exponha ele, é a imagem que será formada nele. Por exemplo, você andaria num pedaço de madeira de 40 centímetros de espessura se ele estivesse no chão sem problema, mas se ele fosse levantado a 20 metros de altura, a maioria das pessoas não andariam nele. Por quê? Porque elas se veriam caindo. Você poderia andar nesse pedaço de madeira se ele fosse esticado no Grand Canyon? Agora lembre-se, é o mesmo pedaço de madeira de 40 centímetros de espessura. Ele não é menor do que era quando estava no chão, nem maior. Mas as consequências de cair são maiores. Quando eu digo, você pode andar sobre um pedaço de madeira, você diz sim, porque você consegue se ver fazendo isso. Mas quando eu digo lá em cima no Grand Canyon,
Você diz não, porque agora você se vê caindo. A altura fez com que você rearranjasse os pontos. Agora você tem uma imagem diferente. Ao que quer que você exponha o seu espírito, é a imagem que será formada em você. Então, no final das contas, você vai viver a partir da realidade dessa imagem. Foi por isso que Paulo disse: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos 10:8. Notem que é na sua boca e então no seu coração. Você fala derrota e então você será derrotado. Você se derrota pelas suas próprias palavras. A palavra de Deus é pré-programada. Ela te põe para cima na vida. Ela vai produzir os resultados que Deus prometeu, mas isso não vai acontecer da noite para o dia, então não se apresse. Quando você se apressa, você perde o melhor de Deus. Eu vou apresentar a minha história do cão de caça para fazer esse próximo ponto mais claro. Havia um cara que se gabava de ter o melhor cão de caça do país. Ele é o cachorro mais rápido que você já viu, e tem uma coisa sobre esse cachorro: ele nunca mente. Quando ele aponta, você tem uma caça. E o seu amigo disse: eu quero ver esse cachorro caçando. Então foram caçar e rapidamente o cachorro apontou para uma caça em 10 minutos. Mas depois de um tempo, o cachorro apontou para uma árvore que não tinha nenhuma folha. A árvore tinha uns 20 metros de altura e não tinha nenhum buraco e não havia nenhuma caça para ser encontrada naquela árvore. O amigo disse: eu achei que você tinha dito que esse cachorro não mentia. O cara disse: bem, eu esqueci de te dizer uma coisa. Não é muito comum, mas de vez em quando esse cachorro é tão rápido que às vezes ele chega antes da caça. Então vamos sentar que a caça vai chegar a qualquer minuto. Às vezes não plantamos a semente cedo o suficiente para que a colheita venha no tempo em que precisamos dela. Se a parcela da sua casa vence em 1º de janeiro, não comece no dia 29 de dezembro a confessar que você tem abundância. Comece a confessar um ano antes que a parcela está paga. Deixe que a palavra construa essa imagem de abundância dentro de você. Deus nunca se atrasa, mas muitas vezes nós esperamos a nossa colheita cedo demais. Há algumas pessoas que estão esperando sua colheita e nem plantaram nada. Não há colheita sem plantio. Então plante e dê no tempo certo. Deus não mente. A palavra de Deus funciona. Capítulo 7. Chamando as coisas que não são como se já fossem. Se o seu pastor se levanta na sua frente, segura um pedaço de papel e diz: essa é a nossa nova igreja, você não vai acusá-lo de mentir, vai? Mas aquele papel não é uma igreja, é uma planta baixa, uma imagem. Romanos 4,17 nos diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. O pastor chamou a planta baixa de igreja quando não era uma igreja, é apenas uma imagem no papel, mas ele diz: aqui está a nossa nova igreja. Com o que aquela igreja começou? Ela começou com palavras. Alguém disse: devemos construir uma nova igreja. O quão grande devemos construir? Então, algumas figuras foram colocadas no papel. Palavras. No princípio era a palavra. João 1:1. Jesus. O seu milagre começa com palavras. O seu milagre sempre começa com a palavra de Deus. Ele começa com a palavra de Deus sendo impressa no seu coração. Não empreste a sua voz ao inimigo, porque ele vai colocar uma imagem dentro de você com as suas próprias palavras e vai destruir o que Deus deu a você. Se você disser o que Deus diz sobre você, você vai acabar com uma planta baixa, e se usar esta planta baixa, o resto virá junto. Permita-me usar outro exemplo. A imagem da tela da sua TV é feita de uma série de linhas, que é feita de uma série de pontos. Há cerca de 2.000 dessas linhas ao longo da tela da TV, e todas elas são feitas de pontos. São cerca de 750.000 pontos que formam esta imagem na TV. Esses pontos são a soma total da substância da imagem que está na tela. A câmera é usada para transferir a imagem. O aparelho de TV recebe cores e sombras diferentes que rearranjam a imagem na tela. É o mesmo número de pontos, mas eles formam uma imagem diferente. No aparelho de TV, a substância da imagem está nos pontos. A palavra de Deus é pré-programada para produzir o que é prometido. A substância das coisas é a fé. Os pontos, a fé, são programados na palavra de Deus. Se você não rearranjar os pontos, a imagem vai sempre sair igual à palavra. Para aperfeiçoar esta imagem, você deve falar, proclamar, dizer o que Deus diz em sua palavra. No final das contas, aquela imagem será formada dentro de você. É isso que quer dizer falar a palavra da fé. Você fala a palavra de Deus e a fé vem como resultado de você falar.
porque a palavra está cheia de fé. Se você está machucado e doente, confessa: pelas suas pisaduras eu fui curado. Não mude os pontos. Esta foi a forma como Deus disse. 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Note que ele não diz que você vai ser curado, ele diz que você foi curado. Se você disser: eu creio que Deus vai fazer isso em algum momento, ele não vai. Você está rearranjando os pontos. No reino do Espírito já aconteceu. Foque as palavras de Deus em seu espírito. Quando você receber aquela imagem no seu espírito, então você vai viver a realidade dela. O problema é que muitas pessoas estão rearranjando os pontos e por isso nunca focam. Não desista. Eu acredito que a palavra de Deus produz uma imagem de uma forma muito parecida como uma câmera Polaroid produz uma foto. O material Polaroid funciona pela polarização da luz. O filme é sensível à luz depois que é exposto. À medida que o filme desliza para fora da câmera, cilindros espalham químicas sobre o filme que começa o processo de revelação. A imagem já está implantada no filme, mas não pode ser vista até que o processo de revelação esteja completo. O filme é tão sensível que ele vai imprimir exatamente a imagem que você viu no visor. Quando você diz: obrigado Deus, eu tenho abundância e não tenho falta, eu dei e me será dada, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, você expõe o seu filme, o seu espírito, à promessa de Deus. Embora não haja manifestação imediata, o processo começou. Lembre-se, a entrada das tuas palavras dá luz. Salmos 119, 130. A luz da palavra de Deus vai polarizar o seu espírito, mas leva um tempo para que o processo seja completado. Mas se você diz: eu já entendi tudo, eu tentei por 3 anos e não funcionou. Isso é a mesma coisa que balançar a sua câmera Polaroid e pegar o filme enquanto ele está saindo, depois jogá-lo fora dizendo que a câmera não funciona porque você não vê a foto imediatamente. Mas volte depois de um tempo e o pegue, você verá o que você jogou fora. Aquele filme sensível à luz foi exposto e a química teve o seu efeito nele. Apenas aguarde alguns minutos e aquela fotografia vai se revelar diante dos seus olhos. Se você não entende como uma câmera Polaroid funciona, você pode puxar o filme para fora da câmera e dizer: não há nada aqui. E você jogaria fora e diria: essa câmera não funciona. Parece não haver nada no filme, mas se você der um pouco de tempo, ele vai se revelar bem diante dos seus olhos. Capítulo 8. Ouvidos para ouvir de forma que você possa ver. Você tem 2 ouvidos, não apenas 2 ouvidos. Você tem o ouvido externo e o ouvido interno. Eu acredito que o ouvido interno é projetado por Deus para enviar o que você fala diretamente ao seu coração, ao espírito. Você já notou que quando você tampa os seus ouvidos e fala, a sua voz soa muito mais alta para você? Vamos comparar o espírito humano a um filme numa câmera Polaroid. Você o expõe com a sua voz. Exponha o filme falando a palavra de Deus. Então não desista antes que a manifestação venha. Então seja cuidadoso àquilo a que você dá voz, pois isso deixa uma impressão duradoura no seu espírito. Efésios 4:29 diz: não deixe que nenhuma comunicação corrompida proceda da sua boca, mas aquilo que é bom para o uso da edificação e que possa ministrar graça aos que ouvem. Você deve fazer com que as coisas que você diz levem graça aos que ouvem. E quem é a pessoa número 1 a ouvir as coisas que você diz? Você. Você já ouviu a sua voz num gravador? Você diz: aí está, soa exatamente como eu, não é? Não, você provavelmente fica envergonhado e diz: oh não, não pode ser eu. Mas essa é a forma como todo mundo tem ouvido você o tempo todo. Você soou diferente para si mesmo porque nunca tinha ouvido a si mesmo falando totalmente com o ouvido exterior até que se ouviu numa gravação. Você ouve muito mais a sua voz através do ouvido interno. Paulo disse: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que pregamos. Romanos 10:8. A palavra de Deus está na sua boca e então no seu coração. Note que a palavra chega na sua boca primeiro. Você pode aprender sobre a palavra. Você pode ouvir sobre a palavra, mas até que você a fale, ela não alcançou a sua forma mais elevada. Lembre-se do que Jesus disse: é o Espírito que vivifica, a carne para nada se aproveita.
As palavras que eu falo a vocês, elas são espírito e elas são vida. João 6:63. As palavras que você fala, se elas forem palavras de vida, dão vida, vivificam, tornam vivo. Mas as palavras do diabo trazem morte, destruição e mal. Morte e vida estão no poder da língua, e aqueles que amam isso comerão do seu fruto. Provérbios 18:21. Deus nos projetou de forma que as palavras que falamos possam ir diretamente para os nossos corações. A intenção foi dar vida, tornar vivo, vivificar o espírito humano que há dentro. Lembre-se do que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta árvore: seja arrancada pela raiz e seja plantada no mar, e ela obedecerá a você. Você planta a semente dizendo aquilo que você crê. Você expõe o filme do seu espírito humano com a sua voz. A sua voz de fé cria uma imagem da promessa sendo cumprida na sua vida. Você então conseguirá ver a si mesmo vivendo na realidade desta promessa meses antes de fisicamente ter a manifestação disso na sua vida. Mas a palavra que você ouve através da sua voz fez com que você visse isso antes de realmente acontecer. Capítulo 9. A palavra de Deus reproduz o funcionamento de uma máquina copiadora. Vejamos essencialmente como funcionam máquinas copiadoras. O papel que passa pela copiadora é negativamente carregado. Quando você faz uma fotocópia, você coloca o original no vidro e aperta o botão. A luz brilhante vem e expõe o papel negativamente carregado, o que faz com que todas as áreas, exceto a imagem sombreada, percam a sua carga negativa. Apenas a imagem tem uma carga elétrica, e quando exposta às partículas de carbono que têm uma carga positiva, ela atrai o carbono apenas para a imagem. Este é o único lugar em que isso se prenderá. Isso é o que acontece quando a entrada da palavra de Deus traz luz a você. Ela elimina a carga negativa em você, a não ser quando ela concorda com a palavra original da promessa. Então você desenha as bênçãos prometidas. Se você pudesse puxar aquela folha de papel exposto para fora da copiadora antes de ela ser exposta às partículas de carbono, você diria: não há nada nesse papel, porque você não poderia ver. Mas uma carga elétrica está ali e vai atrair o carbono necessário para produzir a imagem exata do original. Vamos dizer dessa forma: quando você confessa a promessa que vem da palavra de Deus, você expõe o seu papel de cópia, o seu coração ou espírito. Mas, assim como um filme Polaroid, você tem que dar à imagem tempo para revelar-se. Mantenha-se firme até que você tenha uma imagem clara da palavra dentro de você. A carga começa a se estabelecer dentro de você e então, à medida que você passa pela vida, você vai atrair tudo o que é necessário para viver a imagem exata da promessa original. É por isso que você não precisa duvidar da cópia. A imagem exata transferida da promessa original para a sua vida. É assim que a palavra de Deus produz em você. A palavra de Deus é pré-programada se for falada em fé. A imagem exata é transferida a você. A entrada da palavra no seu espírito libera luz que aperfeiçoa a imagem. Então, você vai atrair tudo o que é necessário para viver a partir da realidade da palavra. Capítulo 10. A semente nunca vai falhar. Sendo nascidos de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus que vive e habita para sempre. 1 Pedro 1:23. A palavra de Deus é semente incorruptível. Essa semente nunca vai falhar. Mas o que você faz ou o que você não faz com a semente pode fazer com que a produção fracasse. Se você começar a rearranjar os pontos, a palavra, você vai acabar alterando o resultado. Se você diz: ora, eu acredito dessa forma, eu acredito que Deus cura às vezes, mas às vezes Deus faz com que você fique doente. Você está rearranjando os pontos e criando uma imagem diferente daquela que a palavra retrata. Você vai atrair as maldições ao invés das bênçãos. Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. João 6:63. As palavras de Deus carregam o espírito humano de forma que até quando você se aproxima de uma bênção, ela se agarra a você. Quando você está carregado com a palavra de Deus, você pode andar no meio das maldições e as maldições vão fugir de você
como água nas costas de um pato. Elas não vão se agarrar da mesma forma que o carbono não se agarra no papel, a não ser que ele esteja carregado. Atraia as bênçãos, não as maldições. Existe outro lado para isso. Se você começar a dizer aquilo que o diabo diz, você pode carregar o espírito humano de forma que vai atrair as maldições ao invés das bênçãos. Nunca diga coisas como "eu sempre pego resfriado nessa época do ano" ou "eu sempre sou o primeiro a pegar". Mesmo que eu consiga um emprego, vou perdê-lo. Pode ficar olhando o que vai acontecer. Eu serei o primeiro a ser demitido na fábrica. Se você confessa estas coisas, você pode andar no meio das bênçãos e elas serão repelidas, mas as maldições vão se agarrar. Com uma fala tão negativa, você vai atrair as maldições como um ímã atrai o metal. Mas se você estiver carregado com fé, você vai atrair as promessas de Deus para a sua vida. Quando o irmão Capps estava ensinando esta mensagem, ele entrou em espírito de profecia e falou a mensagem a seguir. Pois a vida que é na minha palavra vai atrair das minhas provisões tudo o que já foi determinado pela medida com a qual o seu espírito foi exposto à minha palavra. Esta unção fluirá e o poder de Deus saberá a exatidão do momento no tempo onde deve vir e onde deve estar. Então vocês verão que tudo o que vocês proclamaram acontecerá à medida que vocês andam à luz de tudo o que é revelado. Vocês atrairão das minhas provisões. Vocês vão andar num dia que nunca imaginaram que pudesse ser verdade, mas será, porque vocês se entregaram para conhecer a minha vontade e o meu propósito. A minha unção vai cumprir o desejo que a minha palavra cria dentro de vocês. O desejo que é criado pela minha palavra, eu sempre cumprirei e certamente acontecerá, pois a minha palavra está aí e vai realizar. Capítulo 11. Semente misturada. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa no teu campo, não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Levítico 19:19. Sementes misturadas não podem produzir de acordo com o seu tipo. Deus instruiu Israel a não semear sementes misturadas. Não se intrometa com a semente. Muitas pessoas semeiam sementes misturadas. Se você disser, eu sei que às vezes Deus vai nos curar, mas às vezes Ele nos trará doenças, você está semeando sementes misturadas. Eu acredito que uma semente misturada é o que chamamos hoje de híbrido. Eu chamo de semente de segunda. Ela não é nenhuma nem a outra, é um cruzamento das duas. Os sistemas religiosos fizeram isso por anos. Misturaram ideias do homem com a verdade ao ponto em que ela não produz nada. Um híbrido não produz segundo o seu tipo, mas a palavra de Deus sempre produz segundo o seu tipo. Uma mula é um híbrido. É o cruzamento entre um burro e um cavalo, mas não pode se reproduzir. O homem interferiu na criação de Deus. Você já ouviu a expressão teimoso feito uma mula? A Bíblia nos diz para não misturar semente. Ela não vai produzir segundo o seu tipo. Você não pode plantar a semente de uma planta híbrida e esperar ter uma planta híbrida, porque a semente vai se reverter para a forma mais inferior. Quando você planta a semente misturada na sua vida, você sempre a reverte para a forma inferior. As maldições, pobreza, doenças são normalmente os resultados. Tome cuidado para não interferir na semente. Diga da forma que Deus diz. Quando você diz o que Deus diz e outras vezes diz o que o diabo diz, você está misturando a semente. Você vai confundir o seu coração. Tiago 1:26. No entanto, se você permanece com a palavra original de Deus, você vai ter uma colheita do mesmo tipo, uma cópia do original. Então, você não terá que duvidar da cópia. Lembre-se de todos os outros exemplos. Não interfira com os pontos. Os pontos são a substância da fotografia e da imagem na tela da TV. Então a fé é a substância das coisas que Deus nos deu através da sua promessa. Capítulo 12. Estando completamente persuadido. Davi disse, a entrada das tuas palavras dá luz,
Ela dá entendimento ao simples. Salmos 119, 130. Cerca de 4.000 anos antes da câmera Polaroid ser inventada, Davi teve entendimento a respeito da polarização da luz. A palavra de Deus vai polarizar o seu espírito. A entrada da palavra vai iluminar e mudar o seu espírito ao ponto em que você esteja completamente persuadido. Então, você vai atrair as bênçãos prometidas como um imã atrai o metal. Veja Josué 1:8. Abraão é um bom exemplo. Ele, contra a esperança, creu na esperança para que se tornasse pai de muitas nações, de acordo com o que havia sido falado. Romanos 4:18. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1 e 2. Abraão tinha 75 anos naquela época, verso 4. Ele tinha a promessa, mas 24 anos depois, ele ainda não tinha a manifestação daquela promessa. Mais tarde, Deus veio a ele numa visão dizendo: não tema, Abrão, eu sou o teu escudo e a tua excedentemente grande recompensa. Gênesis 15, 1. Gênesis 15, de 2 a 5, afirma: respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Note que o verso 2 diz: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Esta era a imagem que Abraão tinha de si mesmo: continuo sem filhos. Então Deus o tirou para fora e mostrou-lhe as estrelas do céu e disse: assim será a tua descendência. A imagem sem filho teve que ser mudada antes que a promessa pudesse ser manifesta. Então vemos em Gênesis 17:4 que Deus apareceu a Abraão outra vez e disse: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Naquela época, Abraão tinha 99 anos. Abraão recebeu a promessa há 24 anos atrás, sem manifestação dela. Ele não estava completamente polarizado com a luz da palavra de Deus. Ele ainda não estava completamente persuadido a este ponto. Então, Deus fez algo que aperfeiçoaria aquela imagem para sempre. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Gênesis 17:5. Lembre-se que a entrada das palavras de Deus traz luz e fé em Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. Salmos 119, 130, Romanos 10, 17. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque Abraão significa pai de muitas nações, ou pai de uma multidão. Gênesis 17:5 na Bíblia Amplificada. Em outras palavras, Deus disse: até onde me diz respeito, eu já fiz de você pai de nações. Ele estava dizendo: a minha palavra está aí, eu já a realizei. Até onde dizia respeito a Deus, a coisa inteira já tinha sido resolvida 24 anos antes, mas ainda não estava completamente resolvida com Abraão, pois ele tinha uma imagem de ser sem filhos. Deus sabia que quando mudasse o nome dele, acabaria mudando a imagem de Abrão, e ele estaria completamente persuadido. Toda vez que Abraão dizia: meu nome é Abraão, todo mundo sabia o que aquele nome significava. Ele não tinha que dizer a eles que aquele nome significava pai de muitas nações. Naqueles dias, eles sabiam o que os nomes significavam. Toda vez que alguém chamava o nome de Abraão, ele não ouvia apenas o seu nome, ele ouvia pai de nações. Deus forçou Abrão a dizer o que ele tinha dito sobre ele com a mudança de nome. A luz da palavra de Deus eliminou a imagem de ser sem filhos. A intensa luz das palavras de Deus faladas polarizaram o espírito de Abraão e ele se tornou completamente persuadido. Romanos 4:18 diz sobre Abraão:
Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Quando não havia esperança, Abraão creu na esperança. Os médicos podem ter dito a ele: não há esperança para você fisicamente. O seu contador pode ter dito a você: não há esperança para você financeiramente. Faça como Abraão fez. Vá para a palavra de Deus e busque esperança sobrenatural. Polarize o seu espírito e o carregue com a palavra de Deus. Assim você não precisará mais duvidar da cópia. Menos de um ano depois que Deus mudou o nome de Abraão, o filho da promessa nasceu. Isso não é coincidência. Abraão ficou completamente persuadido. Romanos 4, 19 a 22 diz: E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Por 24 anos ele tinha a promessa, mas ela não aconteceu até que Abraão começou a dizer o que Deus dizia sobre ele. A palavra estava perto de Abrão, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que Abrão falou para se tornar completamente persuadido. Romanos 10, 8. Capítulo 13. A parábola da semente. Eu estava ensinando em um seminário no Centro Cristão de Russellville em junho de 1988 em Russellville, Arkansas. Antes do culto aquela noite, o Senhor me deu um salmo. Na verdade, era uma sinopse do que eu estava ensinando naquela noite. Eu chamei de A Parábola da Semente. Quando a semente é semeada na terra, antes que o sol possa se levantar, a semente exige que a sua necessidade seja suprida. O coração vai responder sem arrependimento, mas o processo apenas começou e não foi revelado ainda. Mas tenha confiança e respeito pela semente, pois ela foi dada à vida para o que você precisa por aquele que não mente. Ela vai funcionar noite e dia, dando substância àquilo que você diz. Vai reunir a informação peça a peça e saber o tempo exato para a liberação que te fará feliz. Então, monte guarda no que você fala e em como você ora, pois o tempo de liberação chega todo dia. Atente para as palavras que Deus fala e obedeça, para que você veja que o fruto é tratado todos os dias para a sua alegria. O processo continua até que a colheita é aperfeiçoada desta exata forma, pois dia após dia a semente exige que a terra a obedeça. Cuidado para não interferir na semente. Se o fizer, pode aparecer uma erva daninha. Mas se você encorajá-la com a água da palavra, ela suprirá cada necessidade que você tinha. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Esta semente dá a sua vida por aquilo que você precisa, e foi exatamente isso que Jesus fez. Ele entregou a vida dele pelo que você precisa. Quando Deus quis justiça na terra, ele plantou a sua semente. Jesus foi a semente da justiça. Ele deu a sua vida para que você possa se tornar a justiça de Deus nele. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você se torna a justiça de Deus em Cristo. Embora você possa parecer que não é justo, embora você possa não agir de forma justa o tempo todo, seja diligente e proclame o que a palavra de Deus disse sobre você. Entre em concordância com ele e decrete isto até que a luz venha. Quando a luz da palavra de Deus tiver colocado a imagem dele dentro do seu espírito, você não vai mais lutar com medo ou fé, pois você estará completamente persuadido. Você possui a substância das coisas. Charles Capps foi um ex-fazendeiro e desenvolvedor de terras que viajou por todos os Estados Unidos ensinando e pregando a palavra de Deus. Ele compartilhou de forma prática e em primeira mão experiências sobre como os cristãos podem aplicar a palavra às circunstâncias da vida e viver vitoriosamente.
Além de ter escrito vários livros, incluindo o grande sucesso A Língua, a Força Criativa, Charles também tinha um programa de rádio mundial do seu ministério chamado Conceitos da Fé. Charles e sua esposa Peggy estabeleceram residência em England, Arkansas. As suas duas filhas, Annette e Beverly, estão envolvidas no ministério. Este conteúdo exclusivo foi oferecido pela Sozo Produções. Tradução, adaptação e leitura, Tiago Samico. Todos os direitos reservados a Charles Capps Ministries e Sozo Produções. Jundiaí, 2016. Atenção! Este é um material gratuito, sem fins lucrativos, desenvolvido única e exclusivamente para a edificação do corpo de Cristo na Terra.